pessoal, tudo bem? Meu nome é Marta Saxer e eu sou fotógrafa aqui em Nova York desde 2010. Bom, apesar de ter um perfil no Instagram só voltado para dicas de fotografia para os meus alunos e para pessoas que querem aprender um pouco mais, eu senti necessidade de trazer aqui pro YouTube um pouco mais de conteúdo que eu já explico no Instagram, né? Mas um pouco mais em detalhes aqui pro YouTube para vocês. E nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês 3 erros que eu cometi na minha jornada de fotografia, que foram muitos perrengues, principalmente no começo, quando a gente quer, né, meio que abraçar o mundo, dar conta de fazer o trabalho normal que você tem, fazer fotografia, você acaba que fica sobrecarregado com muitas coisas, com muitas inseguranças. Então eu vou compartilhar alguns desses erros para que você não cometa esses erros também. A coisa número 1 que eu indico desde o começo, pra quem tá começando, tá fazendo fotos pra portfólio, é ter um contrato. Não precisa ser um contrato gigantesco que você precisa contratar um serviço ou um advogado. É um contrato básico. Eu acho que é muito importante você, se você quer trabalhar com fotografia, agir desde o começo como um profissional. E um profissional tem um contrato. A pessoa sabe o que vai receber, o que esperar do seu serviço, e você sabe o que você vai receber em retorno. Seja o uso da imagem da pessoa ou não o dinheiro, o valor que ela vai te pagar. Então no começo eu não tinha muito contrato, eu sempre queria criar portfólio, fazer várias coisas, e o que acontecia era, eu perdia meu tempo. Porque como já não é uma coisa que é paga, as pessoas tendem muitas vezes a não valorizar. Então eu perdi as contas de quantas vezes eu marquei um ensaio que era, né, pra criar portfólio, e a pessoa não apareceu, aconteceu alguma coisa. Principalmente no começo, quando você trabalha talvez com outra coisa e tem que fazer fotografia no único tempo livre que você tem, que é geralmente final de semana ou à noite. Então, à noite que eu digo editar, mandar e-mail, essas coisas. Ou à noite, eventos, né, festas, enfim. É muito importante você ter tudo certinho, combinado. Outra coisa sobre a questão do acordo de uso de imagem, você fotografou alguém e deu tudo certo, você conseguiu fotografar, você anula as imagens, a pessoa lá na frente muda de ideia e fala que não quer que você use as imagens dela mais. Óbvio que nós somos humanos, que nós podemos ser flexíveis, entender o que está acontecendo. Se você assinou um contrato com direitos de imagem, você não pode reclamar muito da pessoa estar usando, por exemplo, no anúncio depois, se você colocou no contrato que você ia usar para anúncio, que você ia usar para divulgação no seu blog, nas redes sociais. Então ter um contrato, gente, não custa nada. Você pode dar um Google na internet. Inclusive no meu curso de fotografia eu compartilhei meu contrato básico com vocês, que eu mando para os meus clientes, porque eu acho que é algo que não machuca a gente, só ajuda desde o começo. Quanto mais você agir como um profissional, quando você chegar, né, a viver da fotografia, né, financeiramente falando, você já tem toda essa bagagem, experiência, tudo certinho pra dar o próximo passo. Segundo erro que eu cometi, não cobrar. Gente, eu não sei nem como explicar, mas eu não cobrava por muito tempo o meu trabalho. Eu achava que eu estava praticando, criando portfólio. Então tudo eu ia, tudo eu falava que sim, evento tal eu ia, evento tal eu ia. Óbvio, algumas coisas fazem parte do processo de colocar o seu nome no mercado, de exposição, mas chega uma hora que também não dá mais. E eu demorei um pouco pra chegar nessa hora. Um dos motivos é porque eu não tinha confiança no meu trabalho, eu não achava que era bom. Quando começar a cobrar, quando você tem aquela segurança, você gosta do trabalho que você tá vendo, que as pessoas estão elogiando, estão perguntando, pedindo orçamento, eu acho que sim, isso é um sinal de que você já pode estar cobrando. Mas ainda assim, eu acho que eu demorei um pouco mais. E com isso, né, você fica desgastada, porque você tira o seu tempo pra ir fotografar, pra editar, pra entregar as fotos, e no final você, né, não consegue pagar suas contas, porque só muito obrigado, divulgação nem sempre paga suas contas, depende obviamente do tipo de divulgação, mas é um processo. Então acho que um dos motivos pelo qual eu tinha essa insegurança é porque eu não sabia se eu tava fazendo certo, como se tivesse um certo, né? Eu queria ver outros fotógrafos trabalhando pra poder ver se eu tava fazendo certo, sabe? E você pode conseguir essa experiência de ver o trabalho de outra pessoa oferecendo pra ser um assistente, um segundo fotógrafo. Nem todo fotógrafo precisa de assistente ou de segundo fotógrafo, mas se você gosta do trabalho de alguém e a pessoa, né, te dá uma oportunidade, por que não? Então só de você observar é uma educação incrível que você vai adquirir. Uma coisa que eu fiz, que eu fiz questão de colocar no curso, foram behind the scenes, tipo ensaios que eu faço com uma câmera me filmando pra mostrar pra vocês por que eu fiz o que eu fiz, como que eu trabalho, né, obviamente, como que eu lido com o cliente, como que eu converso com o cliente, porque eu acho que isso é algo que eu sentia muita falta quando eu comecei. Os workshops eram, na maioria, presenciais e eram longe de casa, porque naquela época não tinha cursos online, não tinha workshop online, era tudo presencial, e a maioria era muito longe de casa, ou
um valor que eu não conseguia pagar porque eu estava começando. Então foi uma dor que eu tinha por muito tempo, essa insegurança de saber se eu deveria cobrar ou não. Comece a cobrar, nem que seja um valor simbólico, né, de acordo com a sua experiência, comparado com o preço do mercado, você pesquisa antes e comece a cobrar porque o seu tempo é valioso, você precisa comprar equipamento novo, você precisa investir em outras coisas, em se valorizar como profissional. Se você está tendo esse feedback dos seus clientes, é importante um sinal para você começar a cobrar e não ficar sobrecarregado pagando contas com, né, muito obrigado, porque não tem como pagar conta assim. Outro erro que eu cometi foi não automatizar o meu trabalho. Calma que eu vou explicar. Eu sei que talvez, né, pareça um pouco impessoal, mas eu não conhecia a ideia de templates. Gente, templates. Primeiro contato, segundo contato, terceiro contato com o cliente. Eu não tinha essa noção quando eu comecei, não tinha muitas pessoas falando sobre, eu não tinha outros profissionais que eu pudesse perguntar também. E também não estava recebendo rios de pedido de orçamento ainda, era o começo. Mas eu acho que principalmente quando a gente tem um outro trabalho, que era o meu caso, eu fazia faculdade e tinha trabalho de babá, restaurante, enfim, aquele tempo que eu gastava com e-mail era muito cansativo, no sentido de... não é cansativo, era muito repetitivo, porque o primeiro e-mail era o e-mail meio padrão que eu mandava. Então, em vez de eu copiar e colar e modificar para atender a demanda daquele cliente, eu escrevia desde o começo: olá, fulano de tal, muito obrigada por entrar, sabe? Essas coisas padrão, assim, que você manda pra alguém no primeiro contato. E não quer dizer que você é algo automático, robotizado, não é isso. Você ter aquele padrão de como funciona seu ensaio, seus pacotes e tudo mais, já prontinho pra mandar pro cliente. Óbvio, você faz os ajustes, né? Fica personalizado o seu e-mail. E é isso. Algo que eu não fazia no começo e me consumia muito tempo que eu poderia estar estudando, aprimorando minha técnica. Enfim, acho que isso é uma coisa muito boa. Um pouco mais pra frente, né? Na verdade, não mais pra frente, mas desde o começo, quando eu tinha site, eu acho que não é um erro, mas é não criar conteúdo aqui a gente fala batch content, que é tipo criar vários conteúdos e deixar pronto pra você ir liberando ao longo da semana, do mês, enfim. É algo que eu nem pensava, gente. As redes sociais, eu fiquei sobrecarregada, porque era Instagram, Snapchat, Stories. Não vou dizer YouTube, que eu não criava conteúdo de fotografia pro YouTube muito, mas esses conteúdos do dia a dia, tem muita coisa que você pode otimizar, criar desde imagens e vídeos behind the scenes, posts no blog, deixar tudo pronto, tirar alguns dias pra fazer isso e ir liberando, porque tem dia que você não quer nem aparecer na câmera, você não quer ver ninguém. E, né, o seu business é o seu business, se você não aparece, você não é lembrada. Então é importante, eu acho hoje pra mim, fazer essa criação de conteúdo em massa. Não tô querendo dizer 300 posts, mas tipo 5 posts, 3 posts. Já deixar aquela semana prontinha pra você focar em outras coisas. Eu falo um pouco mais sobre isso no curso também, mas eu acho que é algo que você pode pesquisar e começar a fazer o que faz sentido pro seu business de fotografia. Agora me conte aqui embaixo quais foram os erros que você cometeu no começo da sua carreira como fotógrafo. Eu vou deixar aqui meu Instagram se você quiser mais dicas, né, de fotografia, do meu trabalho como fotógrafa aqui em Nova York. Vou deixar o portfólio também pra vocês acompanharem. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!